Oi, gente, tudo bom? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 31. Então ouviu as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó: preste atenção e marque isso. Torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Leia ao campo, ao seu rebanho, e disse-lhes: Vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai esteve comigo. E vós mesmos sabeis que com todo o meu poder tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou. Olha isso daqui. Me enganou. Aqui verdadeiramente ele foi enganado. E mudou o salário 10 vezes. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: os salpicados será o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e me deu a mim. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: eis-me aqui. E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto, olha isso daqui, tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, marque isso. Eu sou o Deus de Betel. Você tem que prestar atenção nos detalhes do texto. Lembre esse Betel. Aonde é que começou a falar sobre Betel? É bom que você tem que prestar atenção. Nós estamos no iniciante. Então, para um iniciante, eu tenho que estar sempre falando: marque isso, veja isso. Quando nós começarmos os próximos livros, talvez não vai ser dessa forma. Como eu disse, vai ser sempre mudando. Mas talvez eu não vou mais ficar dizendo: marque isso, marque aquilo. Você vai ter que olhar o que eu estou fazendo. Senão você nunca vai desenvolver, certo? Continuando. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Leia e disseram-lhe: há ainda para nós parte ou herança na casa do nosso pai? Não nos considera ele como estranhas? Pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te tem dito. Então se levantou Jacó, pondo seus filhos e suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que ia alcançar em Padã-Arã, para ir a Isaque seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou, preste atenção, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. A Raquel, ela está furtando ídolos, as imagens do seu pai. Verso 20. E esquivou-se Jacó de Labão o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo que tinha, e levantou-se e passou o rio, e pôs o seu rosto para a montanha de Gileade. E no terceiro dia, olha isso, e no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Ou seja, o povo só notou que o Jacó e a sua família e o seu rebanho não estavam lá depois de 3 dias. Logo você percebe que ninguém ali se importava com o Jacó e a sua família. Verso 23. Então tomou consigo seus irmãos e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias e alcançou-o na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite e disse-lhe: guarda-te, que não fales a Jacó nem bem e nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó e armara Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com seus irmãos a sua na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: que fizeste, que te esquivaste de mim e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugistes ocultamente e te esquivaste de mim, e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria e com cânticos, e com tamboril e com harpa? Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas, loucamente, pois agora andaste fazendo assim. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas, marque isso, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te, que não fales a Jacó nem bem e nem mal. Veja que Deus está falando com um ímpio, tá? Um não crente. Verso 30. E agora, se te querias ir embora,
porquanto eu tinha saudade de voltar à casa de teu pai, por que furtastes os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão, porque temia, pois, que dizia comigo, se porventura me não arrebatarias as tuas filhas, com quem achares os teus deuses, esse não viva, e conhece diante de nossos irmãos o que é teu, do que está comigo, e toma-o para ti, pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Léia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saiu da tenda de Léia e entrou na tenda de Raquel, mas tinha tomado Raquel os ídolos, e os tinha posto na albada de um camelo, e assentara sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. E ela disse a seu pai, não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. E se eu tenho o costume das mulheres, é só uma observação. Ela está dizendo, estou menstruada, no período de menstruação, certo? 36. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão, qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis da tua casa, põe-no aqui diante dos meus irmãos e de teus irmãos, e que julgue entre nós ambos. Estes 20 anos eu tive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu despedaçado, e eu pagava. O furtado de dia e o furtado de noite da minha mão requererias. Estava eu de sorte que de dia me consumia o calor, e de noite a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu a minha aflição e o trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Então respondeu Labão e disse a Jacó, estas filhas são minhas filhas, e esses filhos são meus filhos, e este rebanho é meu rebanho, e tudo que vês meu é. E que farei hoje e estas minhas filhas, ou aos filhos que tiveram? Agora, pois, vem e façamos concerto, eu e tu, que sejas por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna, e disse a Jacó a seus irmãos, ajuntai pedras. E tomaram pedras, e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou-lhe Labão Jegar Saaduta, porém Jacó chamou-lhe Galeede. Então disse Labão, esse montão seja hoje por testemunho entre mim e ti. Por isso se chamou seu nome Galeede. E Mispa, porquanto disse, atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, mesmo que ninguém esteja conosco, atenta que Deus é testemunho entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó, eis aqui este mesmo montão, e eis aqui esta coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e essa coluna seja testemunha de que eu não passarei esse montão para lá, e que tu não passarás este montão, e esta coluna para cá, para mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julga entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque seu pai, e sacrificou Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comerem pão. E comeram pão e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou-os, e partiu, e voltou Labão ao seu lugar. Bom, esse capítulo 31 ele tem muita informação. Eu repito novamente que, de agora em diante, textos grandes, muitas informações, eu vou pegar apenas um trecho, uma base, uma frase, um versículo, enfim, para que a gente venha fazer a nossa reflexão, a nossa observação e assim por diante, porque senão vai ficar muito extenso como agora. O capítulo foi bem grande, então se eu fazer algo muito extenso vai ser cansativo para você e até para mim também. No nosso caso aqui, você precisa prestar atenção no capítulo inteiro, aonde é que te chamou a atenção. Isso daqui se destaca na minha leitura como muito importante. Aí naquilo ali você tem que observar, você tem que meditar e tirar ali a conclusão de todo o texto, que nem no meu caso, o verso 13 para mim ele é muito importante. Por quê? Veja bem, ele diz assim, eu sou o Deus de Betel. Aí você tem que se lembrar o porquê que Deus está dizendo eu sou o Deus de Betel. Resumindo aqui, foi onde Jacó teve encontro com Deus. Veja que Deus está falando a Jacó assim, que ele é o Deus que esteve no início da sua jornada,
e estará também nessa volta dele, porque aqui o texto fala que ele vai voltar para sua parentela, lá no verso 3, lembra? Volta, porque eu serei contigo. Aí logo a seguir diz, onde tens ungido uma coluna. Lembra que essa coluna que ele ungiu foi onde o Deus começou a dar visão para ele. É como Deus estivesse dizendo assim, ó, eu sou o Deus que te deu visão e que te fiz promessa, então eu serei fiel para cumprir aquilo que eu te mostrei. Outra coisa, no verso 13, ele diz, e onde me tens feito um voto. Lembra que o voto que ele fez, além do dízimo, ele diz, se fores comigo, se Deus, o Senhor for comigo, eu vou te dar, eu vou te dar o meu dízimo de tudo que eu tenho. Então é como se Deus estivesse falando, eu estou sendo contigo. Então agora, cumpra o seu voto, porque eu estou cumprindo na sua vida tudo o que eu prometi. E termina o versículo dizendo, levanta-te agora, sai-te dessa terra e torna-te a terra da tua parentela. Então veja que depois que Deus falou tudo isso aqui com ele, fazendo ele lembrar, lá do começo da caminhada e da jornada dele, agora Deus diz o quê? Pega e volta lá, você precisa voltar. E nós estamos falando sobre isso desde lá atrás, eu dizendo para você que não adianta seguir em frente se você tem pendências não resolvidas. Outra coisa que o texto ele também ainda vai nos mostrar nessa nossa breve reflexão, que para Deus dar livramento a um servo seu, ele fala até com o ímpio. Lembra que eu até falei para você, marque bem, Deus está falando com o ímpio acerca do seu servo Jacó. Lá pelo verso 24, não fale nem algo bom e nem algo ruim, não toque no meu servo. As provações do Jacó, se você prestar atenção, ela está fazendo com que seja mostrada para ele que um dia ele cometeu os mesmos erros. É só você prestar atenção, veja, ele enganou o pai. Ali realmente foi um engano. Então, o Jacó engana o pai e aquele foi enganado. Por quem? Pelo pai de suas esposas. Outra coisa, lembra que o Jacó também ele fugiu, do seu irmão devido à bênção que ele ali, tomou do seu irmão? Pois bem, aqui também você vai ver que ele foge de quem? Do seu sogro. Lembra que ele ainda aproveitou lá na história da fragilidade do irmão, fazendo o quê? Comprou-lhe a primogenitura, mas ele usou de má artimanha. Logo aqui, você vai ver que no seu casamento, lembra, você tem que ir lembrando as histórias, o casamento dele também, ele foi enganado, roubaram-lhe ali, o seu direito de ter a sua primeira noite com a mulher que ele amara. Então veja, muitas das vezes, se você observar as nossas provações, geralmente elas estão servindo para nos mostrar algo que nós precisamos reparar, e não é nos outros, e sim em nós mesmos. Então que nós venhamos aprender com esse texto do capítulo 31, a se auto-observar e rever conceitos, rever atitudes, rever até mesmo o que é que nós estamos fazendo, que essa luta não passa, essa aprovação não cessa e que a nossa vida parece que não está andando para frente, ao mesmo tempo que a gente até recebe algo, mas parece que esse algo ele sai das nossas mãos. Então, observe e reveja, como diz a própria Escritura, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Resolva pendências, não se esqueça disso. Amém? Espero que você tenha entendido, tenha sido edificado com essas poucas palavras. Em nome de Jesus, eu te vejo no próximo capítulo. Amém?